Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Meus amados irmãos, vamos, se você trouxe sua Bíblia, abrir no Evangelho de São Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 18. O tema que me foi dado nesta pregação, repita comigo: com o justo, ouvir e obedecer ao Senhor. Repita mais uma vez, diga: com o justo, ouvir e obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor. E quem é o justo, meus irmãos? É São José. Nesta noite do cerco de Jericó, como nós trazemos na camisa, vocês já devem ter visto. Este ano, nós queremos aprofundar na nossa comunidade a devoção a São José. E nesta noite do cerco de Jericó, nós queremos, diante de Jesus, com o justo, ouvir e obedecer ao Senhor. Porque só assim, meus irmãos, nós seremos felizes. Amém? Amém. Versículo 18, Mateus capítulo 1, diz o seguinte: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, justo, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, veja o que o anjo disse a São José: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, veja só, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa a sua esposa. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, nesta noite, a primeira coisa que o Senhor quer nos mostrar é que São José é o modelo de homem que nós precisamos. São José é um homem justo, é um homem santo. Veja, o que é que, para começar por essa reflexão, né? A característica de São José, justo. O que é uma pessoa justa? Diga, pergunta para quem está do seu lado. Diga, o que é uma pessoa justa? O que é? É uma pessoa que age na medida certa, não é assim? É uma pessoa correta. É uma pessoa que satisfaz. Quando alguém é justo, a gente fica o quê? Satisfeito, né? Quando alguém age de maneira justa com a gente, não é assim? Mas, meus irmãos, aos olhos de Deus é muito mais. Aos olhos de Deus, dizer que São José é justo é dizer que ele é santo. Veja, São João Crisóstomo, ele vai dizer para nós que este evangelho, o evangelho de Mateus, que eu acabei de ler para vocês, ele foi um evangelho escrito para converter o povo judeu. Cada evangelho ele teve seu propósito, né? Esse de São Mateus foi para converter o povo judeu. E veja, o povo já acreditava em Deus. Então ele não começa falando de Deus diferente de São João, por exemplo. Mas ele começa falando da encarnação do verbo. O povo cria, mas ele não cria que Deus se encarnou e esteve no meio de nós. Aí veja, a palavra é uma coisa muito interessante. A palavra que ele usa
Olhe para o irmão que está do lado, olhe bem nos olhos dele e diga assim: Fóvites. Diga, Fóvites. Diga para o irmão assim, até grego, tu vai sair daqui sabendo hoje. Fóvites. Veja o que essa palavra significa, meu irmão, porque eu fui procurar. É muito comum a gente que lê essa passagem ouvir assim: São José não quis abandonar Nossa Senhora, né? Porque ele era bom e tal. Licença, tá, São José? Como se São José fosse uma espécie de chifrudo manso. Não vou usar a palavra, né? Não! Essa palavra no grego, onde o evangelho foi escrito, Fóvites, ela não significa alguém que está desconfiado, mas é um medo reverente. E o exemplo melhor que eu lembrei para trazer para cá foi: você já foi numa casa bem chique, ou num lugar assim, bem chique e tal, aí tá com um menino e tal, e você, menino, cuidado para não quebrar. Você fica com aquele medo, né? Por quê? Porque você não quer quebrar alguma coisa, você não quer manchar aquela coisa, não é assim? Quando a gente vai num lugar bem chique, bem todo especial, né? Esse era o medo de São José. São José não olhou para Nossa Senhora desconfiado, como quem diz: mas menino, e agora? Será? Não, São José olhou para Nossa Senhora e viu, ele entendeu: eis um mistério muito maior do que eu possa compreender. Meus irmãos, veja só, olha o tamanho da missão do homem. Ele foi escolhido simplesmente para cuidar de Nossa Senhora, para ser o chefe da família de Nossa Senhora, e simplesmente para que Deus chamasse ele de pai, pedisse a bênção a ele. Vocês acham mesmo que Deus escolheu um homem desconfiado? Vocês acham mesmo que Deus iria escolher qualquer pessoa? Não, meus irmãos. Deus escolheu um homem santo. E essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa pregação de hoje. Repita comigo assim: São José era justo. São José era santo. São José era santo. Veja, meus amados irmãos, olha a humildade de São José. Quando São José, um homem que certamente São José conhecia as Sagradas Escrituras, porque isso é do Antigo Testamento, como tem aqui na passagem, né? Veja, São José, quando ele entendeu, Santo Agostinho vai dizer que como é que foi? Ele estava lá, né? Beleza. Ela estava desposada, ou seja, ela estava como se fosse noiva. Mas eles ainda não moravam juntos. Estava começando ali. Porque o costume do povo judeu passava-se, parece que um certo tempo, cerca de 1 ano, os dois juntos e depois casava. Mas não tinha nada. Não tinha relação. Aí veja. Nossa Senhora vai, recebe o anúncio do anjo. E o anjo disse o quê? Tem Isabel, tua prima, 80 anos, velhinha, né? Mas tá grávida. Deus agiu nela. Você vai lá agora. E ela, aliás, o anjo não disse, né? Eu estou errando aqui. Ela foi lá em Santa Isabel, foi ajuda. Porque imagina, uma idosa grávida, né? Nossa Senhora já... Não, então eu vou lá. Só que Nossa Senhora também ficou grávida, lembra? Porque o anjo disse que vai nascer de ti aquele que vai governar todas as nações com cetro de ferro, o rei dos reis, piriri, pororó. Nossa Senhora, meu Deus do céu, ficou espantada. E agora o que é que vai acontecer? Mas como é que vai se dar isso? Veja, se eu não conheço o homem, isso é uma prova já da virgindade perpétua de Nossa Senhora, porque ela já era casada com São José, mas os dois não tinham namorado. Pergunta para o irmão que está do lado: você está entendendo ou você está perdido? Pergunte. Veja, recapitulando. O anjo anunciou a Nossa Senhora foi lá para Santa Isabel. Nossa Senhora já estava grávida, Santa Isabel já estava com 6 meses, pertinho de ter o menino. Nossa Senhora ajudou, Santa Isabel teve o menino. Quando Nossa Senhora volta, 3 meses, o buchinho já está, aparecendo. São José olha para aquilo, e no lugar de desconfiar de Nossa Senhora, não, São José teve uma reverência com ela. Ou seja, ele olhou e entendeu: meu Deus do céu, será que essa mulher aqui é a virgem que foi profetizada que ia ter um filho, que ia libertar o povo? Não, não é para mim não. Eu vou me embora. Então a atitude de São José não é uma atitude qualquer, você está entendendo? Por que São José foi chamado por São Mateus de justo? Porque ele olhou para aquele mistério e ele foi humilde o suficiente para ver: não, não é para mim. É muita graça isso aqui.
E ele decidiu abandoná-la secretamente. Por quê? Porque se ele abandona ela de maneira clara, vamos dizer assim, o que é que ia acontecer com Nossa Senhora? Ia ser apedrejado, o povo ia entender, ó, ela ficou grávida, ele abandonou ela, ou seja, botou Gaia, a mulher que chifrava o marido naquela época, apedrejada. São José não quis isso. Então São José decide abandonar ela em segredo. Mas eis que o anjo aparece para São José. Não, José, não vá não. Porque o que vai nascer dela é santo. E você porá o nome de Jesus. Olha só como isso é profundo, meus irmãos. Porque quando a gente dá o nome a alguma coisa, significa que a gente tem poder sobre aquela coisa. Sim ou não? Veja, quando Deus criou Adão, o que é que ele mandou Adão fazer no paraíso? Ele mandou ele dar nome aos animais. Foi assim ou não foi? Veja, quando nós damos nome a uma coisa, significa que nós somos maior do que ela. Eu não posso dar nome a alguém que está acima de mim, concorda? A gente vive numa era, por exemplo, hoje de muitas pessoas que sofrem, né, com problemas psíquicos, mentais, etc. E veja, uma das formas de cura que você consegue é quando você consegue dar nome ao que você está sentindo, sim ou não? Porque quando você dá nome, isso significa o quê? Você entendeu aquilo ali. Você agora é maior, você agora tem as ferramentas para dominar aquilo ali. Agora eu quero que você volte comigo para a passagem. Veja, quando o anjo diz a São José, você porá o nome de Jesus, significa você vai mandar no Filho de Deus. Você vai criar o Filho de Deus, você vai educar o Filho de Deus. Diga para o irmão que está do lado, São José era santo ou não era santo? Diga, para receber uma missão dessa, era santo ou não era santo? Veja, meus irmãos. E é interessante, outro ponto que a gente tira ainda desse trecho, onde o anjo aparece. Se você for ver, na maioria das vezes que o anjo aparece na Bíblia para alguém, a pessoa fica espantada. Por quê? Porque a presença de um anjo é algo sublime, é algo terrível, é algo grandioso. Um ser de pura luz, belíssimo, aquela coisa grandiosíssima, e você se vê logo, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Mas não é essa reação que está dizendo que São José ficou, percebe? Isso porque a gente pode aludir que São José era um homem que rezava. São José talvez tinha costume, não sei se de ver anjo, mas ele era um homem de Deus. E quando Deus falou com ele, ele não se espantou. É interessante, né? A gente vive num mundo hoje também, onde os homens, todo mundo busca estar em forma, todo mundo busca tal, ser musculoso, mas poucos são aqueles que buscam ser homem de verdade, assumir a responsabilidade, carregar o fardo para si. A gente conversava, por exemplo, lá em Cleiton antes de vir para cá, e veja, São José como um grande homem, isso é São João Crisóstomo que vai dizer, ele não chegou reclamando para ninguém, ele não chegou contando para os amigos, ele aguentou esse fardo sozinho, porque, meus irmãos, pense comigo, imagina o anjo aparecer para você e dizer, agora a responsabilidade da salvação do mundo, o menino que vai nascer agora é o menino que vai salvar, e Yeshua significa Deus salva, ou seja, aquele que você vai dar o nome, aquele que você vai criar, é o Salvador. Cara, diga para o irmão que está do lado, se fosse eu ou tu, diga, se fosse eu ou tu, nós tremíamos na base. Mas São José, diga, não tremeu. Porque São José é santo, meus irmãos. São José é forte. São José certamente era um homem que rezava e rezava muito. Veja, tinha líderes religiosos na época de São José? Com certeza. Claro que tinha. Lembra que Jesus várias vezes se confrontou com os escribas, com os fariseus? Sim ou não? Várias e várias vezes, mas veja, será que esse povo rezava? Será que esse povo falava mesmo com Deus? Porque quando eles foram confrontados com Jesus, com a verdade, Jesus muitas vezes chamou eles de hipócritas, Jesus muitas vezes chamou eles de sepulcros caiados, sim ou não? Mas veja, Deus desce e não chama São José disso. Deus manda São José cuidar da Sagrada Família, seu chefe. Quer dizer, o menor, porque Nossa Senhora, né, não dá para comparar com São José. Nenhum ser humano que já nasceu de mulher dá para se comparar com Nossa Senhora.
Mas São José é chamado a ser o chefe dessa casa. Do filho, que não é filho de Nossa Senhora somente, mas é filho de Deus. E São José é chamado a mandar nesse menino, a educar esse menino. Então, nessa primeira parte, meus irmãos, eu quero que você perceba, São José era justo. São José era um homem santo, um grande santo. E como não rezava, né? A gente falando da oração de São José agora, imagine só. Eu e você, muitas vezes, para a gente rezar um texto, é uma agonia, é uma luta, é um sofrimento, é distração. A gente começa a rezar, começa logo um abrimento de boca, aquela coisa, aquela preguiça. Se for para ficar de joelho 10, 5 minutos, ai meu Deus, meu joelho está doendo. Se for para acordar de madrugada para rezar mais fregio, sabe, mas é porque meu sono não dá, porque não sei o quê. Veja como a gente é mole. Mas, meus irmãos, imagine como rezava o homem que Deus escolheu para guiar a Sagrada Família. Como não devia ser humilde aquele homem diante de Deus. Como não devia ser grande. E aí, veja. A segunda parte que eu quero que você aprenda comigo aqui, que a gente já entrou, né? Repita comigo, São José poderoso. Diga para o irmão que está do seu lado, São José é poderoso. É poderoso. Meus irmãos, a missão que esse homem foi escolhido é muito grandiosa. Imagine quanta virtude não devia ter esse homem para ser escolhido para uma missão dessa. Eu dizia a vocês que São José rezava, né? Quando eu preparava essa pregação, me lembrava. Lá, na época de Abraão, quando tudo, entre aspas, começou de novo, né? Depois do dilúvio e tal, acabou tudo. O mundo estava um caos. Aí Deus disse, espera aí que eu vou resetar, igual a gente faz no videogame. Foi lá, volta a fita, começa tudo de novo. Beleza, Deus foi e falou com Abraão. E vão dizer os estudiosos, por que diz assim, Deus falou com Abraão? Porque Abraão era um homem que rezava. Talvez um dos únicos que rezava na época dele. O povo já estava, bagaceira de novo. E porque Deus falou com Abraão, a fé se instalou no mundo de novo. Porque Deus falou com São José, a igreja começou a se dar ali. Onde ele e Nossa Senhora eram como que os ministros que carregavam Jesus. Veja, São José é poderoso, meus irmãos. Não é à toa que na ladainha nós chamamos São José de quê? Terror dos demônios. Porque onde São José bate o seu cajado, o demônio não bota a pata. Eu não sei como é que está a sua casa, como é que está a sua vida, seu trabalho, a sua mente. A gente falou aqui de problemas de mente, né? Mas se São José, meus irmãos, bater o cajado na sua vida, o demônio não fica. Na sua vida o demônio não mais te atrapalha. Ele vai tentar, é verdade. Ele vai estribuchar, é verdade. Mas ele não vai te ferir. Porque se Deus escolheu este homem para proteger, zelar pela vida de Jesus, imagina o que ele não pode fazer com a nossa. O poder de São José antes era limitado. Porque São José era homem, né? Como nós, humano limitado. Agora não mais, agora São José está no céu. Agora a potência dele foi elevada a 1 milhão. Diga para o irmão que está do lado, São José é poderoso. Diga, confie em São José. Confie em São José. Veja. Nessa noite, meus irmãos, nós somos chamados a confiar neste homem para que nós derrotemos os demônios em nossas vidas. E como nós vimos, nós precisamos dar nome. E os demônios, que eu quero dizer aqui para você, não é aquela coisa estrambólica de filme de terror. Não é aquela coisa grandiosa de como quem diz, vai vomitar prego, fazer isso, aquilo. Não. Os principais demônios que nos levam para o inferno, eles estão nos vícios. Eles estão na sabe, né? Não vou falar por conta das crianças. Eles estão no adultério. Eles estão na falta de comunhão. Eles estão na falta de oração. Meus irmãos, qual foi a última vez que eu e você nos juntamos em nossa casa, nossa família, e dissemos, vamos rezar? Percebe? Qual foi a última vez que quando alguém veio reclamar para você de alguma coisa, quando alguém veio se queixar, você disse, reze, confie? Não.
muitas vezes a gente chora junto, sim ou não? Muitas vezes a gente vai lá e reclama junto, sim ou não? Nós precisamos de São José, meus irmãos. Nós precisamos de alguém poderoso, verdadeiramente poderoso, escolhido por Deus, para que Ele possa também espantar esses demônios das nossas vidas. Veja, eu estou brincando muito com isso ultimamente com os meus amigos, né? O povo fala, 2026 é o ano da mudança. Vamos falar daqui uns dias, né? Política, vocês sabem, né? Não, 2026 vai ser o ano da mudança, vai ser o ano que a gente vai mudar. Pois bem, 2026 tem que ser o ano da mudança mesmo. Não sei se vai ser da mudança política, porque não me compete, mas tem que ser a mudança da minha vida. Bata no seu peito e diga, 2026. Tem que ser o ano da mudança da minha vida. E já entrando no terceiro ponto, para que haja essa mudança, como São José, nós precisamos ouvir e obedecer. Por isso, repita comigo este terceiro ponto. São José ouviu e obedeceu. Diga, eu preciso fazer o mesmo. Diga para a pessoa que está do seu lado, São José ouviu e obedeceu. E obedeceu. Você precisa fazer o mesmo. Você precisa fazer o mesmo. Veja, meus irmãos, se nós queremos verdadeiramente a felicidade, se nós queremos neste mundo de tribulação, de dor, de angústia, porque vai ter até o fim. Eu não sei como é que tem gente que acredita em determinadas frases que estão nas paredes por aí, né? Pare de sofrer, chega de tribulação. Isso não existe. Porque no livro de Jó vai dizer que a vida no homem sobre a terra é luta, sim ou não? É pagar conta, é dificuldade financeira, é doença, é trabalho, é encrenca na família. Cara, de tudo vai aparecer. Eu não sei se você vai ficar rico, eu não sei se você vai ficar mais bonito em 2026, mas eu sei que você vai enfrentar problema. Sim ou não? Só que a gente não precisa carregar a cruz como condenado. A gente precisa sim carregar a cruz como salvos. E veja, os santos padres, eu não lembro quem deles agora disse, mas olha só como Deus é artista, Deus é poeta, né? Se existe um poeta por excelência é Deus, a gente só imita ele. Jesus nos salvou através da cruz. Quem foi que ele escolheu para ensinar a profissão de Jesus? Um carpinteiro. Veja como Deus fala. Deus escolheu um homem que ensinou Jesus a confeccionar a madeira, o objeto que iria nos salvar. Como quem diz, eu vou lhe mandar alguém para cuidar de você, um homem que vai te saber guiar na humanidade. Porque Jesus era Deus, Jesus não precisava de São José. Mas enquanto homem, ele aprendeu com São José. E nós precisamos obedecer, meus irmãos. Veja, é muito interessante. Todos os grandes homens da fé, como não lembrar de novo de Abraão, né? Abraão, Deus foi lá, como eu disse para vocês, ele rezava, Deus um dia falou com ele, disse, Abraão, tá vendo tua terra aí, junta tudo e capa o gato, vai-te embora. É como se Deus chegasse para você e dissesse, ó, não tem um carrinho que você comprou, sua casa, tal, Janiel, tá vendo, ó, o gato que você tem criado lá no sítio, pois bem, você vai vender tudo e vá-se embora para os Estados Unidos. É isso mesmo, Patinha. Eu, no lugar de Abraão, eu tinha dito, misericórdia, e agora? Vixe Maria. Vai-te embora. Lá é tua terra. E onde tu botar o pé e até onde tu vê, é teu. E eu vou te dar uma descendência. Abraão, como era um homem de fé, foi. Chegou lá, Abraão continuou falando com Deus, e Abraão doido para ser pai, e os anos passando, né? 60, 70, 80, 90, 100... Antigamente vão dizer os estudiosos que o ser humano vivia mais, né? E aí, Abraão já velho, caduco, mas com fé. Um homem de fé. E Deus diz a Abraão, ó, pronto, vou te dar o filho agora. Aí aconteceu outras coisas lá no meio, que eu não vou contar para não alongar a história, veio Isaac, beleza. Isaac veio, filho da promessa, Abraão feliz. Meu menino, imagina. Demorou a vida, teve um. Um belo dia, está lá Abraão rezando. Deus olha para Abraão e diz, Abraão, seguinte, você agora vai sacrificar o menino. Ele vai ser uma oferenda, você vai me oferecer esse menino agora. E sacrificar é sacrificar mesmo. Deus pediu para Abraão matar
o menino, sacrificá-lo. E veja, isso é um grande mistério, né? Aquele que Abraão mais queria, o sonho de Abraão, ele conseguiu, Deus foi lá, pediu. E é interessante porque Abraão não ficou, ai meu Deus do céu, não senhor, meu Deus. Vai dizer a palavra que no outro dia ele levantou cedo, como quem diz, ele tinha pressa em cumprir a vontade de Deus e foi. Juntou 2 servos, levou umas coisas lá, o que era necessário para fazer o altar. Chegou lá e o menino no meio do caminho perguntando, pai, nós vamos para onde? Vamos ali, meu filho, no Monte Moriá. Que vão dizer, inclusive, lá na frente, que nesse monte, séculos depois, vai ser o Monte Calvário. O mesmo monte onde o Nosso Senhor vai nos dar salvação. Olha só, tudo está ligado, né? Chega lá Abraão e o menino, ô pai, nós vamos fazer sacrifício? Vamos, meu filho. Mas cadê o cordeiro? E olha a resposta de Abraão, que a gente vai cantar ela daqui a pouco. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Imagine como é que estava contrito, esmagado, como diz o Salmo, o coração de Abraão. Ele sabia. E ele mandou o menino lá fazer o altar, fez a lenha, por fim ele manda o menino se deitar. O menino entendeu, né? Sou eu. Não diz também que o menino ficou estribuchando. E quando Abraão levanta o cutelo, o machado, o anjo do Senhor aparece e detém. Não. Deus viu, Abraão, que você tem fé mesmo. Você é fiel mesmo. Aí veja. Séculos depois, um anjo aparece. Chega no homem que a mulher dele saiu. 3 meses depois, a mulher volta buchuda. O homem olha, entende que aquilo ali é um mistério muito grande, entende que talvez o Salvador da humanidade vai sair dali e diz, eu não sou digno desse mistério, eu vou me embora. Mas eu não vou de todo jeito, eu vou abandonar ela aqui na minha casa, por quê? Porque o povo de fora vai entender, quem foi embora, quem foi o safado, fui eu que abandonei ela. Eu engravidei ela e fui-me embora, então o povo vai ficar com raiva de mim, não vai ficar com raiva dela. Olha a humildade do homem. E ele vai. Até que ele vai não, né? Quando ele está pensando isso, o anjo em sonho aparece para ele e diz, espera aí, Abraão. Desculpa, José. Não vá não. Você tem que ficar porque essa é a sua missão. E você vai botar o nome no menino e você vai educar o menino. E São José ficou e obedeceu. Vejam, meus irmãos. Quando nós obedecemos ao Senhor, como São José nos ensina, as graças se concretizam. Sim ou não? Porque através da obediência de São José, hoje nós temos uma família para chamar de nossa, a Sagrada Família. Sim ou não? Hoje nós temos a salvação. Nossa Senhora não ficou só. Deus não teve que improvisar um cuidador para Nossa Senhora, não. Deus deu um marido e um pai que cuidou dela até o fim. Por mais que nós tenhamos uma vida atribulada, a gente precisa obedecer a Deus. E eu estou dizendo isso porque eu sei que obedecer ao Senhor, viver os mandamentos, é luta. Sair do pecado é luta, sim ou não? É fácil, gente? Pergunta para o irmão que está do lado, diga, é fácil viver a vida de Deus? Responda. É não. É luta. Vá dizer para um jovem hoje, ei meu filho, olha. É melhor que você comece a namorar aí com seus 18, 20 anos. Guarda a castidade, espera uma pessoa, reze. Quando você achar uma pessoa bem bacana, aí você vai e casa. É fácil? É não. É fácil você pedir para, sei lá, uma pessoa ser fiel num mundo muito promíscuo, num mundo onde a corrupção, veja, a gente vê tanto, né, tantas pessoas, entrou para a política, parece que automaticamente a corrupção já toma ali, ó. É muito tentador, gente, poder. Imagine, como os caras não devem se sentir lá em Brasília, como o pessoal do STF não deve se sentir, Maria, todo mundo obedece a eles, é muito poder, é muito tentador. Percebe? Olha quantas tentações, e você vai ter no seu dia a dia a tentação de ser fiel, a tentação, por exemplo, de rezar todos os dias, sim ou não? Tem dia que a gente vai deitar só a misericórdia, sim ou não? Tem dia que a gente diz, Jesus, eu vou deixar para rezar amanhã, como se a gente soubesse se vai ter amanhã para mim. Não sei. Mas veja, meus irmãos, mesmo nossa vida sendo atribulada,
Mesmo tantas e tantas coisas acontecendo para nos desviar do caminho, para que a gente não seja fiel, para que a gente não cumpra aquilo que é vontade de Deus. Eu pergunto para vocês, será que a nossa vida foi mais atribulada do que a vida de São José? Porque olha só, o cabo estava lá na dele, deu certo lá, né? Ele achou a esposa achou ele, pronto, que massa, vamos fazer a nossa família aqui, humilde, beleza. Deus vai, entra no caminho, vai nascer daquela família, meu Deus do céu, e agora não vai fugir não, vai ficar. Toma conta desse povo, guia. Tudo bem, tudo bom, daqui a pouco vem a notícia aí, foge para o Egito, vai-te embora que Deus está querendo matar, Deus não, misericórdia. Herodes está querendo matar o menino, São José vai e foge. Quando São José está lá estabelecido no Egito, devia ter arrumado emprego, ter alugado casa, tudo certinho. Deus vai dizer, peraí que Herodes morreu, agora volta que o menino tem que ser criado em Nazaré. E volta tudo de novo. Quando o menino está por volta de 12 anos, eles iam todo ano para o templo, né? Para a festa dos tabernáculos. É fé. São José olha assim, cadê o menino? Não, deve estar com Maria, não está aqui não, né? E Nossa Senhora pensando a mesma coisa, cadê o menino? Deve estar com José. Aí imagina, eles dois entenderam a responsabilidade. Esse menino aqui é diferente. Esse menino aqui é o filho de Deus. Nós temos que cuidar dele. Daqui a pouco, cadê o menino? Perdeu-se. Ou melhor, não perdeu-se, porque Jesus não pode se perder. Jesus foi perdido por eles. Entende? Imagina a aflição no coração dele. Não sei, quem é pai e mãe aqui? Já perderam o menino alguma vez? Em algum lugar assim, na praia, num shopping, numa cidade e tal. Cara, não dá um desespero assim. Outro dia a gente perdeu Lisa dentro de casa. Ela se escondeu, né? Tá ficando sabidinha. Lisa, minha menina que tem 1 ano e quase 2. 1 ano e 7. Cara, dá uma aflição quando você chama o abençoado, tá lá e não responde. E detalhe, quando a gente achou, ela se acabando de rir. Aí São José vai e perde o menino. Imagina como não ficou o coração daquele homem. Olha a vida atribulada de São José. E alguém vai dizer, alguém seria louco de dizer que São José foi infeliz nesse mundo? Que a vida de São José foi simplesmente um fardo imposto por Deus? Não. A gente olha para ele, para a imagem da Sagrada Família, e infelizmente a gente não tem uma aqui agora, né? Mas não tem como a gente olhar para uma imagem da Sagrada Família e não ver. Eles são felizes. Eu queria que minha família fosse assim. Sim ou não? Pois bem, meus irmãos, nós precisamos obedecer. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer. A gente precisa querer a vontade de Deus, e a vontade de Deus muitas vezes custa. Mas quando a gente quer a vontade de Deus, assim como São José, veja, ele não ficou questionando, ele não ficou estribuchando, ele não ficou reclamando com um e outro. A gente reclama tanto que vocês já perceberam que ultimamente não, né? Faz tempo isso. Mas a gente puxa a conversa reclamando. Você vai chegar perto de alguém, a primeira coisa que a pessoa diz, mas rapaz, tá um calor, né? A gente não dá boa tarde, tudo bem, comecei. Não, a gente, mas rapaz, tá calor, né? Vixe, mas misericórdia. E assim vai. Olha só como a reclamação está entranhada na gente. E os santos vão dizer que a reclamação é o louvor de Satanás. Por quê? Porque não agrada a Deus. Veja, Deus me deu uma cruz pequenininha, que é o calor. Vai passar, eu sei que vai passar. Eu sei que daqui a pouco, ou quando eu chegar em casa, sei lá, eu vou tomar banho, eu vou ser aliviado. Mas a gente reclama. A gente não aceita aquela pequena vontade de Deus, aquele pequeno sacrifício. Quantas e quantas vezes, né? Na comunidade a gente conversa, né, com algumas mulheres e tal, e tem alguns esposos que vão dar mais mérito às esposas, né, para se salvar. Mais difícil e tal. E às vezes a solução da esposa era simplesmente o quê? Ó? Ficar calada. Porque você não vai convencer, ele não está aberto. Entende? Mas aí ela quer porque quer falar, e até agora o homem não se converteu. Até agora não mudou, até agora não melhorou. Quando era só você... É luta, meus irmãos. É um pequeno sacrifício. E se a gente quiser sacrificar, se a gente quiser ser feliz, a gente precisa aprender com quem sabe. A gente precisa aprender com um homem que a sua vida foi uma oferenda, um verdadeiro sacrifício ao Senhor. A gente precisa aprender com São José. Só assim, ouvindo e obedecendo ao Senhor, nós seremos felizes como justo. Amém? Diga comigo, só assim
Só assim. ouvindo e obedecendo ao Senhor. Ouvindo e obedecendo ao Senhor. Como justo, Como justo, eu serei feliz. eu serei feliz. Só assim. Só assim.